O atendimento nosso também é diferenciado, tá bom? Se você quiser, venha conhecer que você não vai se arrepender. E se você também acredita que o sucesso vem através da educação, você tem que fazer parte dessa família, da família IBDEC. Mas, independentemente do que te trouxe até aqui, hoje eu vou falar para você por que o profissional do DP e do RH deve conhecer a legislação trabalhista. A Lu comentou com vocês aí, eu não fico lendo o chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma manifestação, pode fazer ela verbal, através do microfone. Vocês abrem o microfone e pedem licença e a gente fala. Se vocês quiserem pôr no chat, a Lu, ou quem estiver acompanhando e souber, me dá um alô. Ó, Luiz, tem lá uma pergunta, tem lá uma informação no chat, tá bom? O que acho que é interessante para a gente agora conversar é que, como a gente sabe, né, as leis trabalhistas, elas estabelecem os direitos e os deveres da relação entre a empresa e o empregado, o trabalhador. Os profissionais do Departamento de Recursos Humanos, que é o RH, e do Departamento Pessoal, que é o DP, e tem diferença entre RH e DP, tá? Independente da área que você atua, se é no RH ou se é no DP, você deve conhecer a legislação trabalhista para garantir a conformidade dessa relação que há entre patrão e empregado, evitando com isso maiores problemas, o que, em tese, poderia gerar despesas para a organização. Além disso, o cumprimento das leis trabalhistas pode trazer vários benefícios para a empresa. E aí eu vou citar só alguns benefícios, tá? Proteção legal, evitando litígio e penalidade, seja em razão do funcionário, do colaborador, ou mesmo da administração, né? Porque a gente tem que entender que uma coisa é você ser punido pela administração, é uma multa administrativa. Outra coisa é você ser punido por não respeitar a legislação trabalhista e esse valor é destinado, é revertido ao funcionário, tá? Existe também a construção de uma boa reputação. Isso daí é um benefício que vocês não têm ideia, tá? Existe a criação de um ambiente mais justo, que vai promover a satisfação de todos os colaboradores. E, assim, a gente vai conseguir aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, aumenta o lucro, é possível a gente trazer mais benefícios para os nossos colaboradores, tá? Como benefício também vai existir a proteção da empresa contra as ações trabalhistas na justiça e a garantia do bem-estar de todos os colaboradores. Deixa eu fazer aqui um parênteses aqui. Há muito tempo atrás, eu falo muito tempo atrás porque é mais de 10 anos brincando, tá? Não interessa agora a idade desse caso. Vocês lembram da TAM, Transportes Aéreos Marília, que foi patrocinadora do time de São Paulo num determinado período aí? Uma vez eu fui fazer uma audiência e o juiz, ele elogiou tanto essa empresa, que essa empresa não tinha nenhuma reclamação trabalhista na época do comandante Rolim. Então, é interessante a gente ver isso, porque dentro da própria organização judiciária, esse perfil acaba se destacando, né? É uma empresa boa, que respeita os funcionários, os direitos. Então, acho que é interessante que é um depoimento a favor, tá? O que a gente tem que saber é que as leis trabalhistas existem para regulamentar as ações individuais e as ações coletivas no ambiente de trabalho. E não é só isso. Ela vai garantir a segurança, não do trabalhador, mas também do empregador, tá? E aí, eu acho que é interessante a gente falar que existe uma hierarquia nas leis. Eu vou sair um pouquinho fora do tema, só para a gente ter noção do que eu vou falar agora, que é da questão das leis. Quem faz as leis? Nós temos 3 poderes garantidos pela Constituição Federal. Eles são harmônicos e independentes. São o Executivo, o Judiciário e o Legislativo.
Para a gente, o que vai interessar nesse momento é o poder legislativo, que é aquele poder que faz a lei. E nós temos esse poder na esfera municipal, ou seja, vai fazer leis que servem apenas para aquele município. Vai haver também a esfera estadual. Na municipal são os vereadores, tá? Na estadual, os deputados estaduais, que farão leis que servem para aquele estado, determinado estado, alíquotas de tributação e tudo mais, como exemplo. E existem os deputados federais e os senadores, que fazem leis federais, que servem para todo o país. Entre essas leis federais, nós temos a lei trabalhista. A lei trabalhista, ela tem fundamento na maior lei que existe dentro do nosso país, que é a Constituição Federal. É a mais importante, é a principal e mais importante lei, Constituição Federal. Os direitos trabalhistas estão lá na Constituição Federal, no artigo 7º. Mas não é só na Constituição Federal que tem a lei trabalhista. Aí, além da Constituição Federal, existe a CLT, que é o que a gente mais conhece, né? Que ela é enquadrada aí como sendo uma lei ordinária. Então, tem a CLT, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Todas essas leis são leis ordinárias, tá? E dessas leis ordinárias, a que interessa para o departamento pessoal, para os recursos humanos, é a CLT, porque ela fala da relação empregado-empregador, tá? Mas a gente não pode esquecer das normas coletivas de trabalho. Eu tenho como norma coletiva de trabalho a convenção coletiva e o acordo coletivo. Existe uma diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo. A convenção serve para todos os funcionários de uma determinada categoria. Por exemplo, os metalúrgicos. Não interessa se esse funcionário trabalha na metalúrgica A, na metalúrgica B, na metalúrgica C. A convenção coletiva, ela serve para todos esses trabalhadores. E nós temos também o acordo coletivo de trabalho, que é entabulado entre uma única empresa e o sindicato daquela categoria. Por exemplo, a metalúrgica A com o sindicato dos metalúrgicos. Eles vão elaborar, entabular ali um acordo coletivo de trabalho que serve apenas para os funcionários daquela determinada metalúrgica. E o acordo coletivo de trabalho se sobrepõe à convenção coletiva de trabalho. Por quê? Porque a convenção já existia. E aí, o dono da empresa resolve ir formalizar um acordo direto com o sindicato para valorizar ou para individualizar alguns benefícios aí previstos na convenção. Então, em alguns casos, tá? Essa norma coletiva, que é a convenção ou o acordo coletivo, eles vão prevalecer sobre a CLT. Ou seja, eles vão mandar mais do que a própria CLT. Então, a gente tem que prestar atenção nessas normas coletivas, a gente precisa saber sobre as normas coletivas. E aonde eu acho isso daí? Lá no sindicato da categoria de vocês. Todos os sindicatos têm normas coletivas, sejam elas convenções ou acordo. Com a reforma trabalhista, que muita gente está falando hoje de novo sobre isso, voltou ao tema, né, a pauta, essas normas coletivas, elas foram elevadas ao status de lei. Então, lá em 2017, quando teve a reforma trabalhista, um dos artigos da reforma trabalhista garantia que, dependendo da situação e do que estava sendo tratado,
a norma coletiva valia mais do que a própria CLT. Ou seja, antigamente a gente falava que quem tinha que ter o livro que o cara do RH e do DP tinha que ter de cabeceira era a CLT. Todo mundo falava isso. O cara do departamento pessoal tem que conhecer muito da CLT. Tem, mas agora, na verdade, ele tem que conhecer mais das próprias convenções coletivas do que a CLT, já que a própria CLT reconhece a validade dessas convenções, desses acordos, né? Ou seja, das normas coletivas, sobre a própria CLT. Independente disso, ainda há muita dúvida sobre a legislação trabalhista em razão dessas mudanças sofridas nos últimos anos. Além de tudo isso, a gente ainda tem o que é discutido lá no STF. Ou seja, a norma coletiva, desculpa, perdoe-me, não é norma coletiva. A CLT, ela foi alterada pela reforma trabalhista. Quem alterou a CLT? Foram os membros do legislativo, ou seja, quem pode fazer lei. E agora o STF ele vem e fala o que pode ou o que não pode ser discutido, ou seja, ele está aí claramente interferindo nesse poder. Independente disso, a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, porque o que valia já não vale mais, e o que não valia acaba valendo. Então, é função do departamento pessoal e do RH se atualizar, tem que buscar atualização, tem que procurar saber o que está acontecendo, qual que é o tema que está sendo discutido, principalmente se a gente estiver falando sobre reforma trabalhista. O que foi aplicado na reforma, muitas vezes não está sendo aplicado hoje. Por quê? Porque o próprio STF proibiu essa a aplicação, tá bom? Bom, independente disso, o que o RH e o DP precisam saber sobre a legislação trabalhista? Vocês sabem falar para mim? A legislação trabalhista é um conjunto de leis composto especialmente pela CLT. Mas a gente não pode esquecer o que está na Constituição Federal, tá? O que está lá na Constituição Federal são direitos inegociáveis. Você não pode negociar nenhum daqueles direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Você não pode renunciar nenhum desses direitos. Esses direitos estão previstos numa cláusula pétrea, ou seja, não pode nem receber outra interpretação do que aquela que está lá. É muito claro o que está escrito no artigo 7º. Então, a minha dica para vocês que vieram buscar essa informação aqui em relação à legislação é dar uma lida no artigo 7º da Constituição Federal. Importante, lá estão os direitos indisponíveis, tá? Aqueles que os funcionários não podem abrir mão deles, independente da situação, tá bom? E aí, além de eu ter a Constituição Federal no seu artigo 7º, nós temos a CLT. E aí, essa dica eu dou para os meus alunos, mas já que a gente está falando sobre lei aqui, eu vou passar para vocês também. Leiam e tentem fazer uma comparação entre o artigo 7º da Constituição e o artigo 611-A e o 611-B da CLT. Lembra que a Lu falou que era para que vocês tivessem um papelzinho para anotar, para tomar nota para essas informações? Essa informação é muito importante. Se você tiver curiosidade, vai lá, lê o artigo 7º, depois vai lá, lê o artigo 611-A e o 611-B, e veja no que eles são congruentes. Olha que palavra bonita, hein? Congruentes. Mas, enfim, vamos lá. Além da Constituição Federal, da CLT, da própria convenção, né, da norma coletiva de trabalho, nós temos outras leis
que tratam de temas específicos. E aqui eu vou dar uma dica. A lei do DSR. A lei do DSR trata de tema específico. A gente já vai falar sobre isso. Existe também as normas regulamentadoras, o que a gente chama de NRs. Então, por exemplo, a NR15, a NR16, acho que a NR17, não sei, elas trabalham sobre a insalubridade e a periculosidade. A NR5 fala sobre a CIPA. Então, as normas regulamentadoras também devem ser respeitadas, tá? Existe ainda a lei do 13º salário. O 13º salário, ele não tem previsão na CLT. Ele tem previsão na lei específica do 13º, tá? Então, não esqueça, você precisa estar atualizado. Existem as normas coletivas que, em momento algum, pode ser deixado de lado, tá? Sempre compare o que diz a lei com o que diz a norma a norma coletiva. A norma coletiva, ela tem ali a validade dela, tá? Então, isso é importante vocês também entenderem, porque ela não pode, ela perde aquela garantia quando ela perde o prazo de validade. Então, a norma trabalhista ela tem validade de 1 ano. Nessa norma trabalhista, nós colocamos ali como uma cláusula a hora extra normal, não de 50%, mas de 70%. Então, quem fez hora extra, enquanto a norma trabalhista estava valendo, vai receber hora extra no percentual de 70%. Ela parou de valer, ela perdeu, então ela era válida até o mês passado, até setembro. Aí, em outubro, ela não foi renovada. A rodada de negociação não andou, não progrediu. Então, não foi entabulada uma nova norma coletiva. Resultado, o funcionário que fizer hora extra vai ter direito apenas à hora extra com 50% de acréscimo, e não mais os 70%. Por quê? Porque a norma coletiva deixou de valer. Então, é por isso que é interessante vocês estarem diariamente acompanhando essa questão da norma trabalhista, da norma coletiva, tá? Aí, a gente tem que falar o que mudou depois da reforma trabalhista, né? Por quê? Existiram algumas mudanças que, na verdade, não foram tão significativas, mas existiram algumas mudanças que hoje altera o dia a dia da organização. A principal mudança lá, não é nem principal, tá, galera? Entre as principais mudanças, que eu posso falar é a questão das férias, continua sendo de 30 dias, e continua sendo ato do poder, ato do patrão, ou seja, quem decide a data das férias é o patrão. Isso não mudou nada. Mas, se houver concordância do empregado e do empregador, eu consigo dividir as férias em 3 períodos. Mas, para isso, eu preciso da concordância do empregado e do patrão. Alguém queria falar alguma coisa aí? Sim, eu que abri o microfone que a Flávia levantou a mão. Flávia, você quer perguntar alguma coisa? Sim, por favor. Eu queria que o professor repetisse sobre o DSR. Eu não consegui acompanhar ali tudo que ele disse. O que, por exemplo, Flávia, para eu... Sobre a hora extra que o senhor falou, de não é mais 70%, e sim 50%, né? Ah, tá. Não, na verdade, isso daí não é o DSR, tá? Isso daí eu comentei sobre uma norma coletiva, que pode ser um acordo ou uma convenção. E essa norma coletiva, depois da reforma trabalhista, ela passou a ter validade. Antes ela não tinha. Antes da reforma trabalhista, o patrão e o sindicato fizeram um acordo lá, fizeram uma norma coletiva,
ela podia valer até que houvesse uma outra norma que viesse substituir aquela. Hoje, não é mais assim. A norma coletiva, a partir do momento que ela entrou em vigor, o prazo máximo para ela de duração é de 2 anos. Então, por exemplo, se em 2 anos não foi discutida uma outra norma coletiva, que pode ser a mesma, com as mesmas cláusulas, entretanto, ela tem que ser validada, ela tem que ser assinada de novo, né? Às vezes, a diretoria do sindicato já não é mais a mesma. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. E aí, se o prazo da norma venceu e não entrou outra norma no lugar dessa que venceu, ela acaba perdendo a validade. E, por isso, deve ser respeitado apenas o que está na legislação, ou seja, lá na CLT, lá na Constituição Federal, a norma coletiva perde a validade. Então, mas na minha norma coletiva estava lá que se eu fizesse hora extra eu ia receber 70%. Legal, enquanto a norma coletiva está valendo, você vai receber 70%. Se no final da norma coletiva não foi renovado, não houve rodada de negociação, não sei se vocês sabem o que é isso, mas rodada de negociação é quando patrão e empregado ficam discutindo sobre o que vai ser melhorado ou não na relação entre eles. Normalmente, vocês lembram dessa rodada de negociação só por causa do aumento salarial. Mas nessa rodada de negociação tem tanta coisa envolvida, tem plano de saúde, tem cesta básica, tem vale alimentação, tem vale refeição, e a gente lembra só da remuneração. Independente disso, ali naquela norma, ela não foi validada? Não. Tudo que estava escrito nela perde o direito. Só quando ela for novamente assinada entre patrão e empregado, através do sindicato, ela volta a valer. Ficou claro, Flávio? Ficou sim. Aí a questão do percentual vai depender do que está na norma. Se a norma não contempla, a gente usa o que está na Constituição Federal, que é de 50%. Tá? Entendi. Hoje, atualmente, a minha empresa paga 70%. Porque está na norma. Sim. Então, para isso mudar, a norma teria que ser atualizada. Perfeito. Beleza? Então, vamos imaginar, o sindicato não entrou em rodada de negociação com a empresa e não teve renovação. Cai para 50%, tá? Isso acontece também no dissídio? No reajuste database? O que é aí, ó, database? O que é o dissídio? Dissídio é quando não houve um acordo entre as partes que estão discutindo aquilo ali. Eu estou discutindo uma norma coletiva. Se é entre todas as empresas e o sindicato, é uma convenção. Se é entre uma empresa e o sindicato, é um acordo. Esse acordo, como o nome já diz, ele é entabulado através de ambas as partes cederem e formalizarem esse acordo. Então, eles chegam num acordo. Quando tem mais gente, eles chegam numa convenção, ou seja, vamos deixar convencionado aqui que vai ser assim, assim, assado. É um termo, ok? Se a gente consegue negociar, independente de ser a convenção ou de ser o acordo, sem briga, eu quero hora extra de 70%. Legal, eu te dou, mas o meu acréscimo salarial, em vez de 10, vai ser de 8. Tudo bem, não tem erro. Então, as partes, elas chegam num acordo sem a necessidade de eu recorrer a um juiz para falar quem está certo ou quem está errado. Então, aí eu estou ou numa convenção ou num acordo. Convenção, várias empresas. Acordo, uma empresa só. Em um ou no outro, na convenção ou no acordo, não houve negociação que progrediu, ou seja, o empregado quer 50% de aumento, o patrão fala que dá 5% de aumento, o patrão não aceita aumentar nenhum centavo nisso daí,
e o sindicato não aumenta a reduzir nenhum centavo nos 50%. Nós vamos brigar. Isso vai chegar num fim? Vai precisar chegar num fim. O funcionário não tem culpa do que está acontecendo. Isso precisa chegar numa decisão. Aí o que vai acontecer? Vamos levar para o juiz do tribunal falar se é 5% ou se é 50% de aumento. Estou dando um exemplo, hein, galera? Pelo amor de Deus. Aí o juiz fala assim, olha, 5 é muito pouco, mas 50 também é muito, né? Então vamos fazer o seguinte, eu decido que o aumento será de 10%. Ou seja, houve um dissídio. O dissídio é a decisão de um terceiro, que é o juiz, sobre o que vai ser aplicado naquela divergência. Ficou claro? Sim. Beleza, galera? Tá tranquilo isso daí? É a questão que muitas vezes a gente fala de dissídio sem entender que dissídio, na verdade, quando a gente fala, quando vem o dissídio? É quando é a data base, né? Muitas vezes não existe aí a questão do dissídio propriamente dito. Existe um acordo ou uma convenção. Beleza? Podemos andar mais um pouquinho? Eu tinha parado falando sobre as férias, né? Então, as férias, elas sofreram uma mudança que, muito embora gere um direito do funcionário, ela não é absoluta, né? Porque antes da reforma trabalhista, as férias eram de 30 dias, que deveriam ser agendadas, marcadas, concedidas por ato do empregador. O empregado, ele não tinha interferência em nada sobre isso. Se o patrão quisesse dar as férias para ele hoje, ele dava as férias hoje, e aí por diante. Isso continua valendo. Quem decide a data das férias do funcionário é o patrão. Entretanto, se patrão e funcionário, de comum acordo, decidirem, eles podem parcelar essas férias em até 3 períodos. Antes da reforma trabalhista, era 2 períodos. Agora, foi para 3 períodos. Mas para que haja os 3 períodos, os 2 têm que concordar. Se o funcionário não concordar, não tem período, vai ser num só. Se o patrão não concordar, vai ser em um único período. Percebem? Então, é 30 dias direto. Ponto. É isso que está lá. E deve ser agendada por ato do empregador. Tá bom? Então, isso é uma das características das férias que houve em razão da alteração por causa da reforma trabalhista. O vender as férias continua aí igualzinho, tá, gente? Beleza? Então, tanto férias individuais quanto férias coletivas, elas devem ocorrer em um momento específico que foi escolhido pelo empregador, inclusive as férias coletivas, tá? Aí, se você precisar de mais informação, vem com a gente, que no nosso curso lá a gente esmiuça um pouquinho mais, tá bom? Além da mudança de férias, a gente tem na legislação a inclusão do trabalho intermitente, que foi regulamentado. Mas o que é o trabalho intermitente mesmo? É aquela modalidade em que o empregado vai ficar à disposição para trabalhar quando for chamado pelo patrão, tá? E aí, quando ele for chamado, ele vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas. Não sei se vocês compreenderam, mas é a modalidade do contrato intermitente previsto lá na lei da reforma trabalhista. Compreender e fazer valer esses direitos trabalhistas é essencial para que a gente possa cumprir o que determina a lei e, com isso, evitar atritos, seja atrito entre patrão e empregado, entre os próprios empregados, entre sindicato e a empresa, e esses atritos, normalmente, eles acabam sempre na justiça, como ações judiciais, tá?
E aí, eu falei da TAM para vocês, né? Transportes Aéreos Marília. Ela era uma das empresas que atuavam de acordo com a CLT, e elas cumpriam seus compromissos, ela cumpria seus compromissos com todos os funcionários, e com isso ela projetava uma imagem positiva. Foi durante um determinado período, né? Esses funcionários, eles realmente sentiam-se motivados e valorizados, e era uma boa empresa para se trabalhar, tá? Por que era uma boa empresa para trabalhar? Porque uma empresa com esse clima, ela contribui para que o funcionário desempenhe a sua função com envolvimento em toda a equipe e permite que, com esse envolvimento, as metas sejam mais facilmente atingidas, né? Então, é importante a gente ter em mente essas transformações que vieram com a reforma trabalhista. Teve muita gente que criticou a reforma trabalhista. Eu atuo no ramo da advocacia trabalhista. Eu falo para vocês, é interessante o que teve de mudança com a reforma trabalhista, mas é interessante não só para o empregado, é interessante também para o patrão. Vocês querem ver? Houve a regulamentação na reforma trabalhista do que, na pandemia, foi muito utilizado, né? Que é a história do home office. Parece até que lá em 2017, quando teve a reforma trabalhista, eles já sabiam que ia ser necessário um período aí de home office. Então, com a previsão desse home office na própria CLT, com a reforma trabalhista, foi possível a contratação de funcionários para trabalhar fora da empresa naquele momento da pandemia. Então, essa flexibilização permitiu que muitas empresas não fechassem as portas, tá? Muitas quebraram, mas muitas mantiveram a sua estrutura em razão dessa flexibilização. Até mesmo, não só no home office. Quando eu falo de flexibilização aqui, galera, eu estou falando daquelas horas de descanso, da jornada de trabalho. Isso daí é possível ser ali encampado pela norma trabalhista, pela norma coletiva. Então, existe essa flexibilização do limite máximo das horas de descanso e do limite máximo das horas de trabalho, assim como dos intervalos que a gente tem por dia. Então, pode sim ser negociável a questão do almoço de 1 hora. Hoje fala, não, o almoço, para quem trabalha mais de 6 horas, é de 1 a 2 horas, não pode ser menos do que 1 hora. Cuidado, essa interpretação está equivocada. Por quê? Dependendo da norma coletiva, eu posso reduzir essa questão da hora do almoço, tá? E na própria questão do banco de horas, né, nós temos que antes, a regra do banco de horas era definida por acordo coletivo, ou seja, era só entre a empresa e o sindicato. Não cabia a negociação individual, ou seja, de um funcionário. Não cabia isso. O sindicato olhava sempre para o todo, para o coletivo. Com a reforma trabalhista, hoje eu posso negociar um banco de horas de forma individual, diretamente entre empregado e empregador. Além disso, fora tudo isso que nós estamos falando, foi alterada a questão da terceirização. Antes da reforma trabalhista, eu não podia terceirizar a minha área de produção principal, tá? Então, aquilo eu não poderia terceirizar. Eu terceirizava outras ações, outras profissões, vamos dizer assim, outros cargos.
Agora, eu posso terceirizar até a minha atividade principal. E é isso que está dando muito problema hoje. Está dando problema com o quê? Com a história dos PJ, gente. Eu posso terceirizar a ocupação principal, então eu não preciso ter funcionário trabalhando nessa ocupação, eu posso contratar uma pessoa jurídica, ou seja, um prestador de serviço, e com isso a gente contrata o PJ, que é aquele funcionário que abriu uma empresa só para burlar a legislação. Gente, tomem cuidado com a pejotização, tá? Muito embora o STF tenha lá validado algumas situações, ele reconhece a fraude na pejotização, hein? Tá? O funcionário aquele cidadão era funcionário da empresa até hoje. Aí hoje eu mando ele embora, amanhã eu contrato ele como PJ. A fraude é evidente. Então, muito cuidado. É importante que vocês conheçam as diferenças entre a terceirização e o trabalho temporário. São duas leis distintas. São duas leis com obrigações distintas, tá? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Aí, a necessidade do DP e do RH ter o mínimo de intimidade com a legislação trabalhista. Beleza? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mínima aí da legislação trabalhista. Eu vou deixar para que vocês respondam no chat isso daí, tá? Já vai ficar aqui uma dúvida para vocês, um questionamento. Aonde está escrito... Vamos lá. Eu estou excluindo dessa pergunta as normas coletivas, tá? Então, não pode falar que está na convenção coletiva ou no acordo coletivo essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Beleza? Aonde está escrito que a hora extra praticada em DSRs deve ser paga com um acréscimo de 100% sobre a hora normal? Pensa e põe no chat aí, vocês me respondem depois, tá bom? Vamos lá. Ô, Luiz, o Christian tinha levantado a mão. Christian, você quer fazer sua pergunta ainda? Como ele estava falando, eu não interrompi. Sem problema. Boa noite, professor. Está me ouvindo bem, pessoal? Tô sim. Em relação, o senhor comentou intermitente, vamos ter novidade, porque o STF também vai entrar nessa alçada aí para ver se é constitucional ou não a questão do intermitente. Então, e aí, que bom que você tocou nesse assunto, Cristian. É aquela história que a gente começou falando. Quem que fez essa mudança? O legislador. O STF, ele julga, ele não pode legislar, ele não pode falar sobre isso ou sobre aquilo, ele está legislando aí, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, como você falou, fiquemos atentos para as cenas dos próximos capítulos, porque vai ter bastante... E não é só nesse ponto específico que você falou do intermitente, tá, Cristian? Obrigado por lembrar-nos sobre essa situação, mas não é só lá. Eu já falei lá em cima, o STF está metendo a colher onde ele não é chamado. E isso me incomoda como advogado. Sabe por quê? Porque aí eu venho aqui dar um curso para vocês, eu venho aqui explicar sobre a legislação trabalhista, que sofreu as alterações em razão da reforma trabalhista, perpetrada por membros do legislativo, e aí eu falo que é pau. Aí daqui a pouco vem um e fala, não é mais pau agora é pedra. Aí eu falo, mas eu expliquei para eles que era pau, como que eu vou explicar agora que é pedra? Meu Deus do céu! Então, é complicado para mim, porque acaba ficando aquela situação do, o professor falou que é isso e não é. Por isso a história de eu falar para vocês, procurem a legislação, se atualizem, isso daí é muito importante. Outra dica é a questão dos enunciados, que não é lei, tá, galera? Portaria, enunciado, lá do TST, tá? É legal vocês procurarem isso, porque muitas vezes o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele dá a linha de raciocínio sobre aquela polêmica.
E aí você, através desses enunciados, dessas portarias, dessas súmulas, tem vários nomes, que na verdade é a mesma coisa, é só manifestação daquele tribunal sobre um determinado assunto polêmico. Tá? Às vezes, eu trago para vocês no linguajar popular, porque eu acho que fica mais fácil o entendimento de vocês, tá, galera? O termo que eu poderia usar aqui poderia ser o juridiquês, só que eu não gosto, tá? Eu não gosto, por quê? Porque eu preciso trazer o entendimento para vocês. Independente de eu falar da caipira, igual é a minha caipirês aqui, o importante é que vocês entendam, que vocês conheçam. Obrigado, viu, Christian? Obrigado pela participação. Tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais algum comentário? Por favor, Christian. Com relação, na verdade, que nem o senhor comentou, né? Como sempre muda, isso aí causa uma insegurança jurídica para os empregadores, né? Uma hora E aí, o empregador está confiando em vocês, hein? O empregador está achando que o DP e o RH estão sabendo das mudanças que teve lá, sabem o que pode e o que não pode fazer. Então, muitas vezes, eu tenho dúvida. E agora eu tenho dúvida. Vamos usar esse exemplo que nós trouxemos aqui. O STF entrou falando que agora não pode ser feito dessa forma. E agora, eu faço ou não faço dessa forma? Tira o seu da reta. Manda lá para o jurídico da empresa, sempre registrado pelo e-mail, para que você tenha o posicionamento do jurídico em relação a alguma atitude que você vai ter, para que lá na frente a corda não arrebente do lado mais fraco, tá? Isso é a minha orientação. Não vai fazer sem perguntar para o jurídico. Eu não estou falando para vocês atropelarem o jurídico. Não é isso. Estou falando... mas a empresa não tem jurídico aqui. Legal, vai conversar com o seu gerente, vai conversar com o seu coordenador, vai conversar com o dono da empresa, coloca a situação, as opções e fala, o que a gente vai fazer? Por quê? Porque com isso, você tira a responsabilidade das suas costas. Tá? Isso é muito importante. Você vai cumprir a legislação dentro do que o próprio patrão, empregador, jurídico lá determinou. Beleza? Bora lá que ainda temos mais alguns assuntos aí, né? Inclusive, agora a gente vai começar, então, a falar sobre... Vamos já partir já para a rescisão lá? Vamos chegar na rescisão, então. Houve uma alteração em uma das diversas modalidades, né? Porque não é só uma modalidade de rescisão. Houve alteração em uma das diversas modalidades. Essa alteração criou a figura da rescisão por comum acordo, que, na verdade, era algo que já existia anteriormente, mas era ilegal. Então, era aquele esquema, olha, patrão, eu queria pedir a conta, mas vamos fazer o seguinte, o senhor me manda embora e eu devolvo a multa do FGTS para que eu possa me habilitar do seguro-desemprego e, com isso, sacar também o meu valor que eu tinha lá depositado na conta vinculada do FGTS. Então, essa nova modalidade que surgiu aí foi para que o governo não tomasse prejuízo, porque ele viu que todo mundo fazia esse acordo para rescisão, e era sempre ele que se ferrava. Por quê? Porque ele perdia o valor que estava depositado no FGTS e que ele usa para efetuar empréstimos com valores elevados. Tá? Então, o governo não queria perder isso daí. Aí, o que ele fez? Fez o lobby lá com o Poder Legislativo e foi criada, então, aquela figura da rescisão por comum acordo. Muda um pouquinho. Por exemplo, o funcionário não tem direito a sacar todo o valor que foi depositado de FGTS para ele, é menor. O valor do aviso prévio não é integral. Ele não tem direito a receber parcelas do seguro-desemprego. Isso nós vamos ver lá, tá? E aí a gente também não pode esquecer que
Algumas dessas modalidades de rescisão vai reduzir alguns direitos do trabalhador, tá? Então, é importante que a gente consulte sempre a CLT, porque na CLT estão, além dos direitos e obrigações trabalhistas, lá estão também as regras em relação aos processos do trabalho e a composição dos tribunais. Ou seja, lá estão os prazos e os procedimentos que estão ali para nortear a justiça trabalhista. Olha só, eu não estou mais falando sobre o que a lei garante ou não para o meu funcionário. Eu já estou entrando na questão dos prazos, como, por exemplo, a questão do pagamento de salário, né? Eu tenho o prazo para pagamento de salário. Então, RH e DP devem se atentar a todos esses procedimentos, a fim de que eles não sejam punidos por descumprirem a legislação pertinente. E aí eu não estou falando só da CLT, estou falando de outras leis esparsas, como 13º, como DSR. Lembre-se, gente, tanto RH quanto DP tem que conhecer todos os fundamentos que justificam a necessidade de atendimento desta ou daquela obrigação. Que não é uma única obrigação. E sabendo disso, vai ficar mais fácil a aplicação dessas regras, dessas normas, inclusive na questão de treinamentos, né? Já que, em razão da legislação, você vai saber por que é exigido este ou aquele conhecimento. Veja que, recentemente, houve alteração lá na questão da CIPA, para o treinamento de assédio. Isso daí está na legislação recém-alterada. Tá bom? Então, você precisa conhecer, você precisa saber por que você precisa respeitar a lei nesse sentido, para que você não seja punido. Todas essas atividades exercidas pelos profissionais, seja do RH, seja do DP, elas estão fundamentadas em lei. Essas exigências, elas vão começar antes mesmo da contratação. Veja que, antes da contratação, nós temos a obrigatoriedade do exame médico admissional. Por quê? Porque se ele não passar no exame médico admissional, ele não vai ser contratado. Eu não sou obrigado a contratar quem efetivamente não passou no exame médico admissional. Eu preciso de uma pessoa que não tenha problema com altura, já que eu vou pôr o meu profissional para trabalhar com para-raios em cima de um prédio. Melhor ainda, vamos mudar um pouquinho isso daí. Eu vou dar o exemplo de um amigo meu. Eu tenho um amigo pessoal meu, que ele é pintor de prédio. Mas quando eu falo prédio, eu não estou falando prédio residencial aqui, uma casa. Eu estou falando de edifício de vários andares. E esse cara, ele fica pendurado na cadeirinha para o lado de fora. Ele precisa ter condição de ficar nesse lugar. Se ele sofresse com tonturas ou outras situações desse tipo, ele não poderia ser admitido nessa função, tá? Então, é muito importante que o exame médico admissional seja feito de acordo com a função que ele vai executar. Não é aquela história do, e aí, você está bem? Está legal? Está tudo em ordem? Então, está positivo. Gente, não é assim. Tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exames específicos, tem que fazer o exame médico. Sabe por quê? Vamos imaginar, esse cara entra com problema de audição e ele não fez a audiometria no exame médico admissional. O médico não fez a audiometria, mas pôs que ele estava ok. E aí esse funcionário, quando do seu desligamento, entra na justiça falando o seguinte: seu juiz, eu tinha a audição perfeita. Entrei trabalhar nessa empresa e olha só o que apareceu no demissional. Eu estou com um problema auditivo. Na verdade, ele já tinha esse problema auditivo. É que no exame admissional
não foi identificado, porque não foi feito um exame correto. E aí, ele vai pedir uma indenização por dano moral por ter perdido a audição enquanto trabalhava nessa empresa. Já imaginou? O prejuízo disso, gente? Vocês não têm noção, né? É pensão mensal e vitalícia, é coisa que quebra qualquer empresa, tá? Então, por favor, orientem aí os seus parceiros nessa questão de se fazer um exame médico de forma correta. Depois disso, vem ainda a questão da documentação exigida na admissão, né? Eu tenho alguns documentos que eu tenho que manter no arquivo lá, como a declaração de dependentes, eu tenho outros que eu não posso manter, eu tenho que conseguir, junto ao funcionário, o termo lá de tratamento de dados, né, da concessão da tratamento de dados, autorização para eu tratar os dados desse meu colaborador, tá? E aí, fora tudo isso, tem benefício, modalidade do contrato que vai ser firmado. Eu posso ter um contrato de experiência, sim, mas eu posso ter um contrato por obra certa. Então, eu preciso saber qual é a modalidade do contrato que vai ser assinado entre as partes aí. Também não podemos esquecer qual vai ser a jornada que vai ser praticada. Tudo isso para saber qual é a forma de pagamento. E dentro da folha de pagamento, quais são os adicionais devidos. Também não podemos esquecer dos descontos. Nem todos os descontos são autorizados por lei. Para aqueles que não são autorizados por lei, quais são os autorizados por lei? As faltas e atrasos, o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Isso daí não precisa de documento nenhum. Fora isso daí, eu preciso de documento que autorize o desconto desse valor da folha de pagamento do funcionário. E aí eu estou falando sobre plano médico, plano de previdência privada, seguro de vida, tá? Muitas vezes, inclusive nesses planos médicos, eu vou incluir o meu filho que é menor de idade. Então, eu vou estar tratando dados sensíveis de acordo com a Lei Geral ou LGPD, de proteção de dados. Eu ia falar de previdência. Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e precisa de autorização específica quando for tratar algum dado sensível, que é, por exemplo, a informação dos seus filhos menores. Isso, nós estamos falando do dia a dia da rotina do Departamento Pessoal e do Recursos Humanos. E nessa rotina, ainda tem a questão do 13º, das férias que a gente já falou, e outras obrigações decorrentes do contrato em si. A gente também não pode esquecer das rodadas de negociação com os sindicatos, que a gente já falou. São nessas rodadas que são discutidos os temas que serão tratados nas normas coletivas. Vai ter também as regras para as rescisões, onde existem aquelas estabilidades e demais garantias, o que impede o desligamento sem justa causa do empregado. Como que essas mudanças afetaram a vida dos profissionais formais e autônomos? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente está falando de um funcionário dentro de uma organização. Mas vocês também podem trabalhar de forma autônoma. Eu sou contador, eu vou prestar serviços de contabilidade para essa organização. E a contabilidade envolve tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, percebam como a gente está aí num emaranhado de leis. E tudo isso é usado no dia a dia. Tudo isso tem impacto no dia a dia daquele profissional que trabalha no departamento pessoal ou no recursos humanos. A legislação trabalhista e social traz um impacto na vida dos funcionários formais e autônomos, tá? E aí, quando eu falo de autônomo, eu posso pôr o PJ, que, na verdade,
ele não é empreendedor, né, gente? O PJ, ele foi obrigado a montar uma PJ porque o patrão insistiu com ele, não porque ele quis sair e montar um negócio próprio, empreender. Isso é ser empreendedor. Aí, ele não quer ser empregado de ninguém. Agora, aquele que era empregado e que não serve para tomar decisões, ele não pode ser um PJ. É isso que a gente tem que prestar atenção. Isso porque a reforma trabalhista impactou positivamente e negativamente tanto o trabalhador quanto o patrão. Eu, particularmente, sou a favor da reforma trabalhista. Existem algumas situações que precisariam só de ajustes, tá? Mas só ajustes. Não é questão de mudar a legislação, não. E aí, por um aspecto, a legislação deixou legal as formas de trabalho que já estavam no mercado. Estavam sem regulamentação. Então, essa reforma acabou trazendo para a legalidade essa situação. Como foi no trabalho intermitente e no home office, que já existiam, mas não eram legalizados, né? É a história dos bicos, do trabalho em casa, né? Agora, os funcionários têm os direitos garantidos dentro dessas modalidades também, e não só como era bico antigamente, tá? Mas, quando os contratos ficam mais flexíveis, as regras também dão brechas que tornam mais possíveis a exploração desses funcionários, como ocorre, por exemplo, com o PJ. Por esse motivo, é fundamental, é essencial entender os direitos e deveres para que a gente não aceite situações trabalhistas que ultrapassem, que manchem essas legalidades, tá? É primordial conhecer a legislação trabalhista para evitar ser explorado como trabalhador e, se você for o dono da empresa, se preservar quanto a processos. Além do que, é essencial para as relações pessoais e bem-estar dentro do próprio mercado de trabalho. O Brasil já se tornou um campeão mundial quanto a causas trabalhistas, devido ao alto número de ações apresentadas à própria Justiça do Trabalho. E isso daí foi reduzido com a aprovação da reforma trabalhista. Foi reduzido por quê? Porque os direitos estão sendo garantidos ou porque os funcionários agora estão com medo de entrar na justiça e acabar perdendo a ação e tendo que pagar o advogado da empresa? Isso também ocorre. Isso também é um dos fatores que contribuiu para a redução do número de ações lá na Justiça do Trabalho. E as ações mais corriqueiras, elas acontecem por coisas comuns que a gente sabe. Por exemplo, ausência do pagamento de horas extras ou de quaisquer outros adicionais. A falta de recebimento do pagamento da rescisão cumulativa. O seguro-desemprego, a liberação do FGTS, o trabalho sem registro. Tudo isso é assunto que é debatido e que é corriqueiro na Justiça do Trabalho. Inclusive a falta de reconhecimento sobre a doença profissional, tá? Eu tenho um cliente, na verdade, eu tinha, né? Eu tenho ainda enquanto vai ser pago aí o acordo que a gente fez. A empresa, ela assumiu para si uma responsabilidade que ela não devia. Por quê? Porque o meu cliente, ele sofreu um acidente e ele estava afastado. Ele estando afastado, a empresa não paga salário. Ela não está pagando salário, porque quem está pagando o salário é o INSS. Então, deixa ele lá, que ele estava em vias de aposentadoria, ele nem volta mais a trabalhar na empresa. Não, mas o que ela fez? Ela mandou esse funcionário embora, mesmo com a estabilidade do auxílio-acidente, mesmo nessa situação de estar próximo de aposentar.
E aí a gente entrou com uma reclamação trabalhista e o valor que eles tinham que ter acertado lá numa rescisão normal, ou, na verdade, esperado para que ele aposentasse pelo próprio INSS, acabou gerando um passivo para essa empresa que eles não contavam com esse valor. E aí, então, isso daí trouxe um prejuízo financeiro para a organização. Por quê? Porque eu não estou falando só do direito do empregado em si, do direito trabalhista. Eu estou falando também de danos morais decorrentes dessa situação, do próprio assédio moral, ou então algo relacionado a esse tema. Muitas empresas, elas não se preocupam com os documentos de pagamentos e registro de jornadas. Então, na hora que eu vou demitir o meu funcionário, eu assumo um passivo sem necessidade, gente. E isso daí vai gerar uma consequência negativa. Tá, ele não foi condenado, como nesse exemplo que eu dei aí, dessa rescisão aí. A empresa não foi condenada, mas ela assumiu essa responsabilidade quando ela fez o acordo. O valor que seria, vamos pôr aí, de R$5.000, subiu para R$10.000. É um passivo. Ela vai ter que dormir com esse problema, tá? E como que a gente se resguarda desses processos trabalhistas? Vou falar para vocês, ó. Eu vou até excluir um pouquinho o jurídico, tá? Porque, na verdade, seria aí contratar um bom advogado, que ele vai orientar a empresa para que não sejam tomadas decisões que possam lá na frente gerar passivos e tal. Não, eu fujo um pouco disso daí. Eu falo pensando em vocês. Um bom plano de ação é investir na formação dos próprios talentos da empresa, especialmente na área de RH e de DP, para evitar enganos que possam levar a sérios prejuízos financeiros. Então, a preparação dos funcionários, principalmente dos responsáveis por contratar, disciplinar e demitir funcionários, é essencial. Então, eu estou valorizando vocês. Eu estou falando que é fundamental treinar vocês. É fundamental fazer com que vocês entendam o impacto que isso causa.